Boa noite a todos e todas, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos começando aqui mais uma TV PPP, hoje falando um pouco do ambiente para as PPPs e concessões no Brasil. Haja vista isso que alguns de vocês, os que estão começando o curso, evidentemente, viram aí das relações entre Estado, sociedade e cultura política no Brasil. Nós temos aqui provavelmente gente da turma 4, gente das outras turmas, turma 3, turma 2, até da turma 1 de PPPs e concessões. E temos o pessoal de saneamento também, então muito boa noite a todos e todas, eventualmente os convidados também. E nós resolvemos trazer hoje o Saulo Cristianan Rodrigues, está aqui ao meu lado, também conhecido como enciclopédia das PPPs, conhece tudo da questão. O Saulo, além de ser amigo nosso, companheiro nosso aqui como professor, o Saulo tem um longo histórico aí profissional, economista, professor universitário, consultor, empresário, já teve em Banco de Desenvolvimento, já teve na São Paulo Parcerias, enfim, já teve em várias áreas, iniciativa pública, privada, enfim, e ele vai trocar com a gente um pouco dessas experiências, né? Deixa eu só, eu sou Moisés Marques, o coordenador do curso, o Antônio Sodré, nosso tutor, está aqui também com a gente, ele não está aparecendo aí, mas está tutorando vocês ali na plataforma, a Priscila também nos acompanha aqui, e quero fazer um pequeno ajuste aqui. O Rafael Castilho, que participaria desse evento hoje com a gente, ele teve na última hora estar em João Pessoa, então ele não pôde estar, mas deixou um abraço a todos vocês aqui. E um breve resuminho sobre que ambiente que a gente está falando, né? Lembre-se, gente, para quem assistiu o módulo 1, nós tivemos um módulo que fala um pouco da complexidade desse país chamado Brasil. Quer dizer, o país já tem nome de produto de exploração, então ele é bastante complexo, né? E a ideia é um pouco, o módulo foi tentar explicar isso, o nosso desenvolvimento tardio, o nosso capitalismo tardio, a nossa modernização conservadora, as nossas patologias, quer dizer, o clientelismo, o corporativismo, o patrimonialismo, o personalismo, enfim, as chamadas gramáticas políticas do Brasil, mostrando como isso acaba afetando a relação entre o público e o privado, além, evidentemente, do tipo de federalismo muito peculiar que a gente tem, né? E das estratégias e das metodologias de aplicação de políticas públicas no Brasil. Então, dado esse ambiente que a gente discutiu no módulo 1, em que vocês tiveram acesso aos grandes pensadores aí de Brasil, chamados clássicos, né, Caio Prado, enfim, os caras que pensaram o Brasil, Sérgio Buarque e tal, a gente tentou mostrar para vocês, embora pareça uma coisa um pouco estranha, como é que a formação ou a relação entre Estado e sociedade acabou afetando o ambiente de gestão pública e particularmente o ambiente das relações entre o público e o privado no Brasil. Quer dizer, esse tema é objeto de estudo de muita gente, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso chegou a chamar isso de anéis burocráticos. Quer dizer, a gente tem um capitalismo de Estado muito peculiar, o Sérgio Lazzarini chama isso de capitalismo de laços, enfim, nós temos aí uma série de fatores que acabam impactando a relação entre o público e o privado. E a ideia aqui é discutir com um especialista, alguém que conhece isso profundamente, como isso afeta particularmente o ambiente de PPPs e concessões. Então, muito boa noite, Saulo, seja bem-vindo. E a palavra está com você. Explica para a gente um pouco como é que essa complexidade afeta o ambiente. Boa noite, obrigado, Moisés, o Castilho que não está aqui, que está no ao Antônio, o pessoal que está nos dando apoio, e o pessoal dos cursos, né, que nós participamos também desde o início, desde a formatação, junto com o Carlos, com todo mundo, e eu fico muito contente de saber, já estamos na 5ª turma e crescendo, fora a 2ª de saneamento, se não me falha a memória, então, bom, falar de parceria público-privada e de concessões, mas principalmente de concessões, eu gosto muito de conversar sobre isso, principalmente para lembrar de uma coisa que nem sempre é ressaltada. Eu acho que o mundo, não é só o Brasil, mas o Brasil de modo particular, mas o mundo inteiro, de uns tempos para cá, deixou de pensar um pouco na curva
da história, sabe, das coisas, de dar um enfoque um pouco mais transcendental para tudo aquilo que acontece na vida da gente, inclusive na área econômica, enfim, política, etc. E tal. Tudo dá impressão, para mim, Moisés, que a gente olha hoje muito o ponto. E nessa história das concessões de PPPs, por exemplo, eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu participei de um congresso que estava sendo discutido, isso há uns 5 anos atrás, estava no auge da discussão da concessão dos portos e das ferrovias. E como aí eu vi a plateia e tal, eu falei, olha, eu acho que a satisfação está aqui para a gente ouvir um pouco sobre a lei dos portos e a lei das ferrovias e citei as leis imperiais que foram criadas dos portos. E deu um susto, ninguém conhecia. Estava todo mundo esperando aquele, não vai, então, decreto-lei, por exemplo, 641, 14, enfim, de 1800 e pouco e tal, comecei a falar, então eu falei, acho que o cara veio para um... de outro planeta. De outro planeta e caiu no lugar errado. Concessão, eu acho que é bom a gente sempre pensar o seguinte, as concessões são uma forma muito peculiar que eu acho que de estruturação da economia, né? As concessões nasceram no século XIII, foram inventadas no século XIII. Isso que a gente chama do poder concedente, ou do poder incumbente, enfim, seja lá como for, essa é uma relação que ela não nasceu num ponto, como eu estava dizendo. Hoje a gente trata determinados problemas como se eles tivessem sido gerados por geração espontânea. É daquele ponto para lá, daquele ponto daqui, desse ponto para frente. E não é, as coisas têm toda uma história, têm toda uma formação. Se a gente desconsidera isso, você pode até desconsiderar, só que você deixa de levar em conta coisas riquíssimas e aprender com a história. Eu acho que é por isso que a história se repete muito, principalmente no Brasil. A história é madrasta quando a gente não aprende com ela. E acho que no mundo também. Acho que hoje o mundo está querendo quase que entrar em uma idade média virtual, cibernética. Todo mundo até agora falando até que a Terra de novo é plana, que nem se falava lá nos descobrimentos e outras coisas do tipo. Esqueceram o Copérnico, esqueceram, acho que o Galileu morreu em vão e por aí afora. E, na verdade, tem toda uma relação de causa e efeito que vem de longe. Quando a gente fala de poder público, por exemplo, eu acho que é uma coisa interessante, ou de Estado, é interessante a gente perceber o seguinte, quem é que inventou o Estado dentro dessas concepções todas que nós conhecemos hoje? O setor privado. Vocês sabiam disso? Quer dizer, como que o setor privado cria? Porque as pessoas apareceram, no primeiro momento elas se defendiam das feras, né, dos dinossauros e da quadra. Aqueles mais fortes que foram sobrevivendo começaram a se juntar para se defender dos outros e para subjugar os outros. E tudo isso era privado, né? Tem toda uma evolução até você chegar, por exemplo, na forma de regulamentação da economia, né? Porque a riqueza, ao longo do tempo, né, dos primórdios, começou a ser feita dentro de uma evolução, uma perspectiva de evolução. Então, de onde é que vinha a riqueza? De onde é que começou a vir tudo que nós conhecemos? Da terra, né? Tanto que os autores clássicos de economia, por exemplo, todos viram Adam Smith e Mill, tá, tudo era da renda da terra. Bom, a terra, se você ficasse só na sua terra, você ficava pobre. Então, os senhores feudais, por exemplo, eles tinham a terra, qual era a relação que eles tinham com a turma de baixo? Olha, eu sou o dono, eu determino o arrendamento, eu determino as relações econômicas, a meação, o arrendamento, o foro, isso, aquilo, para o meu estado feudal. Sim. O conjunto dos estados feudais criou os chamados estados nacionais. No caso da Inglaterra, por exemplo, vamos procurar, tem vários senhores de terra, cara que não tem a terra, o tal do João Sem Terra, né? Que depois se completou com vários deles e tirou a terra dos outros, por exemplo. Mas o poder vinha da terra. Essas relações, então, que passaram a existir é o seguinte: então, todos os nossos senhores feudais, nós nos reunimos para criar um Estado Nacional forte por duas razões. Porque ou nós vamos ser invadidos por outros estados que fizeram o mesmo processo, na Alemanha, na França, etc. e tal, na Espanha, Portugal, dos descobrimentos, etc. e tal, ou então a eles. Até porque o recurso fundamental para o crescimento econômico era a terra. A minha terra e a terra que eu pudesse conquistar.
Eu tenho até um pouco de medo de falar às vezes dessas coisas, brincando naturalmente, porque é a forma mais primitiva de política fiscal que eu conheço, né? Está faltando dinheiro para as cortes, para os reinos. Você olhava, por exemplo, qualquer um deles, Napoleão, os estados imperiais todos, eles tinham, como a gente fala na aula de finanças públicas, por exemplo, você tinha despesas correntes, que eram as despesas da corte, e as despesas de investimento, que eram o quê? Frotas, exércitos, para dominar os outros. Sim. E para conquistar os outros, você tinha que sair dos seus países, formar despesa de investimento para criar frotas, criar os exércitos, etc. e tal. Atravessar outros mundos. Você começa a dar as cidades mais importantes também, isso tem uma implicação muito forte com a questão da urbanização, do saneamento também. Por quê? Porque a entrada e a saída fora do seu lugar passou feita a ser através. E as cidades portuárias passaram a ter uma importância muito grande. E a partir então do século XIII, de 1400, a regulação dos portos começou a ser uma coisa, a primeira manifestação que a gente poderia configurar como se fosse as concessões ou até alguma coisa parecida com as PPPs. E quem que fez? Ora, os imperadores, os senhores feudais, que era a somatória dos senhores feudais privados, que regulavam a economia privada, queriam essa proteção do Estado para ir anexando. Nós topamos entrar nessas empreitadas. Então, se vocês já estão muito preocupados com as despesas correntes da corte, como hoje, né? E as despesas de investimento estão nesse setor, ninguém está fazendo, por exemplo, nessas aglomerações urbanas, tem as pestes, né? Tem o cólera, tem as doenças transmissíveis, tem, por exemplo, o apodrecimento da água, né? Acho que é interessante saber que lá na época do Luís XIV, por exemplo, Luís XIV, quer dizer, Paris começou, essas grandes aglomerações, como em Paris, como na Inglaterra, na Alemanha, essas cidades portuárias ficaram sujeitas a pestes, a endemias, e você precisava lembrar daquilo que os gregos, os romanos fizeram, que eram os esgotos. Quem ia fazer isso? Chama os privados. Isso é uma coisa interessante. Tem um pouco de ironia, mas tem muito de verdade. Quando o Estado fica... Ele está cuidando daquilo que é interessante para ele e para as pessoas que apoiam o Estado. Mas às vezes tem que lembrar, por exemplo, começou a perceber que estava morrendo mais gente nas cidades portuárias do que nas guerras, né? E não tinha água, não tinha, enfim, as doenças se transmitiam. Como é que nós vamos fazer esgoto, vamos começar a tratar a água? Na França, por exemplo, Luís XIV, foram lembrar que o Aníbal, quando passou por lá, para ir para as guerras no outro lado do mundo, uma dessas travessias, um dos soldados dele caiu dentro de uma fonte de água borbulhante, na França, né? E engoliu aquela água, e a turma saiu de lá do cara achando que ele ia morrer. Aquela água mineral borbulhante, que nem a gente faz hoje, né, para melhorar, depois de comer bastante, acalmou o estômago do cara. E ali, por exemplo, anos depois, aí voltando lá para a época do Luís XIV, o Rei Sol, o Luís XIV não, o Luís XIV era o Rei Sol. Na época do Luís XIV, o cara falou, olha, estão apodrecendo as águas, vamos fazer uma concessão para o setor privado, durante 15 anos, melhorar, fazer desapodrecer a água, quer dizer, tratar a água, fazer ETA, como eles falam, ou ETE, né? ETA, ou ETE. Não chegou a essa complexidade. Tem alguém que sabe fazer isso? Olha, tem uns caras chamados Perrier, que herdaram aquela fonte lá que o Aníbal descobriu lá, en passant, 300 anos antes de Cristo. Pega lá, os caras sabem tratar a água, né? Então a primeira concessão de água foi lá, né? Quer dizer, temos isso já há um bom tempo, né? Século XIII, depois século XIV, XV, né? O Rei Sol, dois Luíses depois, o Rei Sol, né? Pegou um matemático famoso, tem muito engenheiro fazendo curso na área de saneamento, o Blaise Pascal, que todos nós conhecemos. O Blaise Pascal estava meio quebrado como professor, né? Que nem nós, assim, olhava mal provavelmente e tal. O que aconteceu? O Blaise falou, tive uma ideia, que é o seguinte, qual é o maior meio de mobilidade lá e hoje, 2019, a pé. No mundo, o maior meio de mobilidade é andar a pé, ainda hoje, né? Naquela época, só andava de carruagem os reis e os amigos do rei e tal. Ele inventou um negócio chamado carruagem a 5 sols. O que é sols? Sols era a moeda do rei. O Rei Sol, o nome da moeda deles era sols.
era 5 sols que custava para o cara usar uma carruagem. E ele teve a concessão de fazer esses caminhos dentro de Paris, por exemplo. Então, você veja, é uma ideia memorial. E no Brasil é diferente disso? Como é que chegou no Brasil, aliás? O Brasil é uma concessão de Portugal. Se vocês lembrarem como é que foi feita a expansão dos Estados nacionais mercantilistas, como o português ou o espanhol, aqui era uma concessão. Olha, eu não estava lá, eu sou bem velho, mas não estava lá. Mas eu tenho certeza do seguinte, houve uma audiência pública, que nem essas que a gente, das quais só participavam os amigos do rei. Eu não sei se ainda é assim hoje, mas participaram de uma audiência pública os amigos do rei. E ele falou, olha, nós temos várias colônias que nós fomos conquistando, que nós fomos anexando, porque quanto mais anexava, gerava riquezas, e essas riquezas que iam fazer o equilíbrio das finanças públicas e o superávit primário lá, para você continuar crescendo a economia. Por exemplo, tem uma lá, um lugar lá que está vendendo, que a gente pode explorar um negócio chamado pau-brasil, que o papel, a tinta, os pigmentos, a madeira que usa imóveis, eu não quero criar nada lá, porque se eu criar fábrica, etc. e tal, isso sai do meu controle. Mas se quiser explorar só a matéria-prima e exportar, tem um preço que é 4, 5 vezes o valor da exploração. Só que é meu, hein? Isso é do rei de Portugal. Audiência pública. Quem é que quer ir lá? Quem é que dá maior outorga? Quer dizer, ele não falava assim, não. Quem é que dá o maior preço para ir lá? Então, ganharam os caras que vieram. Essa outorga, ele veio para lá. Vocês vão para lá, não tinha o Waze, né? Não tinha celular, não tinha essas coisas todas. E era um português tendo que confiar no outro, né? Então, vai para lá, eu vou estar não sei quantos quilômetros de distância, tem as calmarias, aquela história toda e tal. Eu tenho um monopólio, só eu, você produz o que eu quero, que é a pau-brasil, depois os vários, produz o que eu quero ao preço que eu te domino, que eu determino. E você, em compensação, compra de mim tudo que você precisa para ficar lá. Então, olha que coisa interessante, pela relação de preços entre o que ele determinava e o que ele pagava, que seria o preço da exportação, e o preço de importação de tudo que ele queria, inclusive muares, tudo que não tinha aqui, pela relação de troca, a distância, não sei se ele percebia isso, eu sou filho, neto de português, de verdade, às vezes eu brinco com os meus, eu falo, não sei se os caras percebiam ou se era intuitivo. Se alguém estivesse contrabandeando ou vendendo para os franceses, para os holandeses, pela relação de preço ele tirava o excedente. Bastava ele pagar um preço baixo e cobrar alto pelo preço alto. E cobrar alto pelo que ele tinha monopólio do comércio, exportador e importador. Mas ele criou os SLAs. Tinha lá também um Service Level Agreement, ou um QID. Acordo de nível de serviço. Por quê? Porque olha, você vai lá para produzir para o Brasil, mas você também tem que ter uma fortificação, tem que ter tinha um mínimo de exigência, como se fosse uma matriz de prioridade, para dizer, tal. E outra coisa, eu quero 20% de tudo a receita bruta do treco que você explorar, que é o tal do quinto, que os advogados adoram, né? É o quinto da política tributária. 20%. Então, você vê, era uma concessão. Mas não esqueça o seguinte, que isso virou uma concessão durante os 300 anos, né? Que foi descoberto em 1500. Durante os 300 anos, era só uma colônia que fazia isso, explorava dessa forma. Quando houve a independência, o Dom Pedro I ficou, depois saiu, porque o rei de Portugal morreu e tal, ele foi para lá, deixou Dom Pedro II. E o Brasil teve, na época do Império do Dom Pedro II, o auge do período da concessão no Brasil. Não há uma concessão daquelas que a gente fala hoje em dia, cujas bases não tenham sido colocadas naquela época. Não há uma. Hoje tem esse... Teve iluminação pública. O glamour, por exemplo, de iluminação pública, né, e tal, não sei o que a gente já tem umas ideias meio diferentes sobre isso e tal. A primeira PPP de iluminação pública teve exatos 25 anos, não houve um reequilíbrio econômico. Né? Vejam aí, hein? E foi muito interessante, foi feita na capital do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, por uma concessão, uma das várias concessões que o Barão de Mauá conseguiu. E qual era a jogada? Era uma concessão, mas aí começam as sutilezas, por isso que era interessante olhar a história. Não tinha nada. Né? Até então, em termos de iluminação pública, os nossos irmãos argentinos eram considerados a cidade de luz da América Latina. Paris.
que era Paris, desde aquela época já a cidade de luz. O que acontece? A iluminação pública era feita com vegetal ou com óleo de fígado, de bacalhau, de abacate. Ele foi, porque o Dom Pedro aliás, foi o nosso único estadista até hoje, durante 49 anos, não tem outro. Pode falar o que quiser, sério mesmo, que está preocupado com o país mesmo, só ele. O resto é tudo brincadeira, é tudo filhote de feiticeiro, todos, de lá até hoje. Então o que acontece? Eu não sou monarquista não, eu apenas olho a história. Aí ele viu e falou para o Mauá ir lá olhar, então, olha, lá fora já tem luz que acende. Agora você imagina que você fazer iluminação pública, então o quê? Por gás. Os caras estão substituindo, então é uma inovação tecnológica, estão substituindo essas gordura vegetal, gordura de animal da iluminação pública lá fora, estão pelo gás hidrogênio carbonado que tira da queima do carvão. Vai lá, veja como faz aqui, propõe para o nosso conselho gestor, que era o conselho gestor de PPPs da época de concessão, era o parlamento, sim, que era um saco de gatos, né? Que todo mundo queria o fim do imperador, ele era um liberal, na verdade, mas era o dono, aquele negócio era dele, ele tinha que tomar conta, até que tiraram dele em 1889. Mas, enfim, aí, para fazer o gás de hidrogênio carbonado, o que faz? Precisa construir 2 gasômetros. Gasômetro que tem aqui, tem no Rio Grande do Sul, tem em vários lugares. O que era o gasômetro? Um lugar que você pegava o carvão, e tinha que ser o carvão inglês, que queimava, como tem maior poder calorífico até do que o nosso até hoje. Só que daí queimava lá dentro do gasômetro. Como é que fazia para sair do gasômetro para ir para outro lugar? Tinha que sair por canos. E nós éramos uma economia primária, exportadora de produtos e tal. Você teve que desenvolver fundição, siderurgia, mini siderurgia, para fazer 20 quilômetros de linhas e implantar 3.027 pontos de luz na cidade naquela época, né? Então, por exemplo, ferrovia, portos, iluminação pública, cabotagem. O Dom Pedro II, ele foi, não sei se vocês sabem, não é piada o que corre às vezes na internet, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Não é que foi eleito, teve 14 mil votos na Filadélfia, porque ele foi o cara, sabe essas feiras internacionais que tem até hoje? Tem em Milão, SCA, tem em Xangai. Tinha uma feira onde se apresentavam as melhores inovações do mundo, em 1786, lá na Filadélfia. E ele, como imperador, ele sabia dessas coisas, demorava a chegar, mas ele ia no navio, ele pagava, não era a coroa que pagava, a coroa era do país. Era dele, mas ele era o dono do país. Ele não misturava o pessoal dele com o privado, coisa que não é muito comum, né? É o tal do patrimonialismo. O tal do patrimonialismo, que é outra forma de separar do patrimonialismo. E ele fazia isso, os caras ficavam horrorizados com isso, né? Enfim. Ele pegou e foi lá, e ele, entre outras coisas, ele foi porque ele viu escrito no manual lá, no almanaque, né, como chamavam na época, que tinha um sujeito que se comunicava com outro a 1 quilômetro de distância, com um negócio chamado telefone. E ele foi lá para ver se era verdade. E ele queria dar um prêmio para o Graham-Bell. Ele conheceu o Alexandre Graham-Bell, como ele conheceu o Zola, como ele conheceu figuras, intelectualidade, tal. Adorou o treco e foi o único imperador, enfim, uma figura daquela que participou de uma feira naquele momento. E ficou tão famoso lá porque ele pegou, e é outra coisa interessante, ele era o Estado, a corporificação do Estado. Ele chegou, 18 meses depois ele estava falando lá com os ministros pelo telefone. Não é o telefone que é o celular, mas não. Trouxe também, por quê? Porque ficou muito curioso de saber que na feira ele estava recebendo notícias da Europa inteira. E no Brasil as notícias vinham de navio. Sim. E como é que vinha? Porque tinha um cabo submarino. Ele falou, põe um cabo submarino lá, faz uma concessão de cabo submarino. Olha, as coisas vão indo, mas eu só queria chamar a atenção, então, é o seguinte. As concessões no Brasil, por exemplo. Então, concessão tem, desde o século XIII, do Brasil, nos 49 anos do Segundo Império, a base de todas elas, nós ainda temos 30% da malha ferroviária que foi criada na época daquela época. Isso, como é que isso tudo, como é que isso afetou
esse ambiente contemporâneo das PPPs? Porque dá a impressão assim, a gente começou com alguma coisa que era inovadora e depois se perdeu aí, né? E agora a gente volta tendo todo esse caldo de cultura política na implementação disso. Como é que isso se deu? Por isso que eu acho, né? A gente não gosta muito de história, porque a gente acha que história é coisa velha, antiga, etc. e tal, mas a história ensina por isso. Né? Ensina por quê? Por exemplo, hoje, se você chegar para qualquer pessoa, até quem está nos nossos cursos aí e tal, e fazer uma pergunta, uma vez eu escrevi um artigo sobre isso, que quer dizer, PPP sem BNDES. Por exemplo, é possível você fazer uma PPP ou uma concessão sem o Estado? Né? Sem a participação do Estado? Como é que eles faziam antes? Como é que se fez, por exemplo, nessa época? O BNDES é de 1952, né? É de 1900, exatamente, é da década de 50. Né? Como é que se fazia então? Como é que se forma capital nas concessões? E olha, pessoal, concessão é uma coisa tão importante que se vocês quiserem fazer um teste, amanhã, agora na hora que for dormir, depois dessa aula, inclusive, o cara fala muito e tal, vai todo mundo dormir. Amanhã, quando acordar, põe um papel do lado, já deixa um papel do lado, e amanhã, quando se levantar, faz o seguinte teste. Se levanta, acorda. O que é a primeira coisa que você faz, geralmente? Você acende a luz. A luz é uma concessão. Vai para o banheiro, toma banho. Água é concessão. Usa o resto, o esgoto privado, é concessão. Né? Está dentro de uma casa que você paga licenças anuais, paga IPTU, porque é o direito de construir. Se você pegar um carro, etc., e tal, paga licença pelo carro. Se vocês forem vendo todas as coisas que vocês fazem e compram no dia a dia, aquilo que não é concessão pública é concessão privada. E está em tudo lá como origem a história de um se junta com o outro, forma os feudos os estados. Você entra num shopping aí, por exemplo, a maior parte 80%, 60% das lojas é tudo franquia. A franquia então, olha, existe regulação. Para fazer um investimento de franquia, você acha que o franqueador do McDonald's, do Pão de Queijo, qualquer um, ele deixa você fazer o que você quer? É um produto só, você não pode ter os outros, ele determina a margem, ele exige o SLE, o SLA, o KID, a matriz de risco, é igualzinho, pessoal, é igualzinho, vocês não percebem isso. Então, veja que coisa interessante, como é que você fazia investimento naquela época, por exemplo? Você pega, imagina, eu vejo hoje no governo, os caras fazem essas missões, vão lá fazer os road shows, etc. e tal. É tudo online e tal, que nem aqui e tal, tal. Chega lá o Dom Pedro e fala, eu tenho um país lá que foi descoberto há 300 anos, agora nós estamos começando a tomar tenência no país e tal. E nós estamos precisando, por exemplo, de ferrovia, porque o frete de alguns produtos é 4 vezes o valor do preço. Era o custo do Brasil da época. Né? Então eu preciso de luz, eu preciso disso. E era para implantar. Vamos para o Brasil. Né? Não tinha aquela data room lá, uma sala de dados, etc. E tal. Ele dizia o seguinte, olha, tem retorno. Aí eu falei, bom, mas retorno, eu tenho dinheiro, eu vou aplicar onde? A rainha da Inglaterra, tinha os bônus soberanos da Inglaterra que pagavam de 2,4% a 3,4% ao ano em ouro. Para, em vez de você correr risco de concessão em qualquer país do mundo, aplicasse lá. Por que os caras vieram fazer ferrovias aqui? Né? Por que vieram? Por que viriam agora? Por que nós expulsamos os caras depois? O pessoal do curso de, como é que chama, de saneamento, o Brasil, sob o imperador Pedro II, foi o 3º país do mundo a ter esgotamento sanitário naquela época. Nós éramos o 4º, chegamos, depois de 30 anos de concessão, a ser o 4º PIB da época. O 3º país do mundo que fez esgotamento sanitário. Só tinha antes de nós Londres e Hamburgo. O que nós fizemos? Criou-se a tal uma concessão para explorar isso no Rio de Janeiro, porque era a capital, que era conhecida como, não era a cidade dos mortos, era o cemitério dos estrangeiros. Porque todo estrangeiro que vinha para cá morria, por conta das endemias, etc. e tal. Se fez o esgotamento sanitário,
e se criando uma empresa chamada The Rio de Janeiro Improvement Company, que é a SEDAI. Essa que a gente vive vendendo não sei quantas vezes, tentando vender, que está até o Itzel, eu acho que hoje, tentando vender de novo. Segurança. Eram inovações, era implantação de coisas novas. O que ele fez? Se você fizer um investimento estrangeiro direto, não um empréstimo, porque empréstimo corre risco cambial e taxa de seguro, de performance e tal. Mas o investimento direto era feito pelas máquinas, pelos trilhos dos trens, pelas bombas fluxíveis que empurravam as impurezas para dentro das grandes grelhas que pegavam o produto do esgoto e da água da chuva. Quer dizer, vinham inovações. Sim. Então, outra coisa. Será que hoje nós fazemos concessões de PPPs e criamos coisas novas? Ou só estamos substituindo a forma de fazer? Essa é a pergunta que eu acho que ajuda a gente. Vejam, gente, como a gente tem mais 5 minutos aqui nessa primeira parte, aliás, depois disso nós vamos responder questões de vocês, então mandem questões aqui que o Sodré está aglutinando. Mas e hoje? Por que a gente tem dificuldade? Por que as coisas não viram? Se a gente tem legislação? Mas aí que está, você acabou de falar, ao final você explica o resto. Né? Aliás, como em toda pergunta normalmente está embutida a resposta. Né? Nós estamos preocupados hoje com o quê? Com a forma que temos que nos preocupar, com a formatação jurídica. Sim. Mas o negócio que dá sustentação ao PPP. Qualquer concessão ou qualquer PPP vai ter de 30 a 35 anos hoje. Naquela época tinha até 90 anos de concessão. As ferrovias eram 60 e os portos tiveram 90 anos de concessão. Por quê, pessoal? Porque você tinha que diluir isso ao longo dos orçamentos. Tinha crise fiscal e cambial lá, como teve aqui. Então, você não pode ser 30 anos, você tem que diluir os prazos para que essas coisas... E tem que ver o seguinte, qual é o negócio? É um negócio como outro qualquer. Tem muita empresa que entrou nas concessões, e a crise hoje que vem também mostra um pouco disso, que nós não deixamos, por exemplo, que o estrangeiro que opera seja o líder de um consórcio. E ele é importante porque é o operador. A gente tem muito essa visão de construção de CAPEX, né, do CAPEX, né, como se diz, de você construir os ativos. Você constrói os ativos em até 3 anos, no máximo 5, e amortiza em 10, 12. As concessões têm 15, 30, 25, 60, 90. Quem sustenta uma concessão, uma PPP, é a operação. E nós temos hoje algumas empresas dessas que conseguiram se transformar em operadoras. Mas quem faz a operação? E uma coisa importante, falamos de leis e tal, por que ninguém muda, por exemplo, a 8666? Porque elas exigem critérios da 8666, como liquidez, tudo bem, liquidez, patrimônio e endividamento. Se você olhar uma operadora típica de ferrovia, de trem, de água lá fora, de aeroportos, etc. e tal, ela não tem ativos, porque ela faz operação. Estamos falando, por exemplo, agora essa celeuma toda do Parque do Ibirapuera, etc. e tal. O Central Park é uma non-profit organization. Como é que ela pode tomar uma concessão do Central Park de 30 anos sem obedecer à Lei 866? Porque lá não tem a 8666. Ela faz um plano de negócio, mostra o que vai gastar e vai atrás dos financiadores para conseguir colocar no mesmo espaço os interesses da turma do Brooklyn e a turma que está de mais alta renda. Por que as nossas empresas, então, do terceiro setor estão alijadas? Elas entram escondidas dentro das... Tinha que um parque, outras coisas que às vezes o terceiro setor sabe fazer, que ele não pode ser líder de consórcio. O estrangeiro não pode ser líder de consórcio. A empresa de engenharia estrangeira não pode ser líder de um consórcio. Nós temos... Porque os nossos liberais, ao longo do tempo, são liberais com dinheiro do governo. Como dizia um certo analista de Brasil, liberalismo no Brasil é um grande mal entendido. É um grande mal entendido. Então, só para dar isso, quer dizer, tem uma relação um pouco incestuosa aí nessa história, e fora aquela história. E uma coisa que me preocupa muito nas concessões PPP, eu já tive em todos os lados das concessões, até como poder concedente, na prefeitura aqui de São Paulo, em outro lugar e tal,
E às vezes a gente ainda vê, ainda hoje, 2019, aqui em novembro, quando você começa a conversar e tal, intramuros, os caras falam assim, os caras estão querendo explorar a gente. Aí os outros do outro lado falam, mas eles querem regular demais a gente. Pô, essa discussão é do século XIII. Lá fora. Né? Mas veja, hoje tem aquela crise lá na Inglaterra e na França, porque também quando você cria lá as PLCs, né, as companhias de propósito específico para tratar de água ou de luz lá fora, etc. e tal, com dinheiro de bolsa, que é o melhor dinheiro para fazer isso, também o privado pega e coloca o seu viés, que ele só ganha para ganhar o bônus dele, e dane-se, esquece de incorporar tecnologia lá fora. Aí não é que o preço sobe, o preço sempre está mais alto. Se a situação fiscal dos países, como é lá fora, hoje em dia, e mesmo aqui na América Latina, é ruim, não tem concessão com economia ruim. E se o mecanismo de preço também não remunera o investimento e não custeia a operação, acontece o que aconteceu aqui no Brasil, na passagem, quando você empurrou de volta os estrangeiros, e não foi só no Brasil, em toda a América Latina, mas não pôs nada no lugar. Aí pôs os estatais, depois da Vargas, etc. e tal, que foi encampando, chega na década de 50, 60, 70, era o tripé econômico do governo, então você tinha que ter a empresa estatal, a estrangeira e a nacional. E o mais robusta, mais rotunda era a estatal. Aí você pega e não deixa a tarifa, para controlar a inflação, você segura a tarifa. Então, concessão, a coisa mais importante da concessão é o preço. Mas qual é o preço? Não é o preço que maximiza o bônus do executivo privado, que está via Bolsa Capital Dinheiro, e não é o preço mínimo que todo mundo paga, mas ninguém. Aí precisa ter a revolução, como tem a revolução dos bondes e tal, que depois se pega, acaba com a revolução e sobe o preço, porque sem preço não tem concessão. Bom, gente, nós vamos dar 2 minutinhos de break aí para vocês tomarem um cafezinho e voltamos fazendo então pinga-fogo. Excelente explanação, porque a gente teve uma boa ideia aí. 2 minutinhos, estamos de volta. Vamos lá. Bom, pessoal, temos aqui várias questões, eu estou aqui com elas no aplicativo. Eu vou fazer algumas questões, nós vamos fazer um pinga-fogo aqui. Então eu vou juntar algumas coisas que vocês perguntaram e o Saulo vai respondendo aqui de forma curta, objetiva, para a gente tentar sambarcar o máximo de questões aí, tá? Uma pergunta aqui, por que os modelos de concessão tendem a concentrar a absorção de riscos no Estado, criando para o parceiro privado a ideia de uma estabilidade mantida artificialmente pelo Estado? Não tem concessão em PPP que deu certo com o Estado com déficit primário, Estado fiscalmente fraco. Não existe isso, tá? Em nenhum lugar do mundo, eu não conheço. Pode ser que haja, nem aqui que está cheio de jabuticaba, nem aqui no Brasil tem isso. O risco da concessão, por exemplo, como diz a própria 8987, o risco da concessão é do privado, não é do público, não é do setor público. O setor público, tudo isso hoje em dia é da República, né? É dos governos. Os governos é que através dos poderes concedentes do governo, que eles é que articulam as concessões e as PPPs. Só que o governo faz parte do Estado hoje em dia, né? Lá na época do Dom Pedro, ou nos outros, todos, os imperadores e tal, era dele. Então até eu brinco às vezes que era mais difícil o cara abrir mão do que era dele, desde que depois voltasse para ele, como concessão ou como PPP, do que hoje, o que é de todo mundo é fácil abrir mão. Mas o risco nunca é. Na concessão está explícito na lei, é do privado. Sim. E na PPP tem uma matriz de risco, tá certo? Agora, diga. Ok. Para ser mais curto. Tá bom, vamos tentar então. Nós estamos tentando juntar em 3 minutos. Tá? Entendi. Gente, ó, algumas. Vamos pensar um pouco assim, sobre cidades inteligentes, por exemplo, onde a maior capacidade de operação e o potencial de receitas acessórias, o que limita a gente a trabalhar com projetos desse tipo no Brasil? A legislação, o mercado, quer dizer... Eu acho que é falta de entendimento qual é o negócio, né? Por exemplo, na época lá das implantações das PPPs, na época imperial, os negócios são muito simples, são negócios, primeiro, concessão e PPP não é negócio de empreiteira para formar capex, é de operador.
foi os estrangeiros que vieram aqui, eles contratavam as construções, por exemplo, das estações, dos portos, etc. e tal, dos construtores. E os outros insumos, os trilhos, etc. e tal, dos fornecedores. E são caras que estão até aí hoje. A Siemens veio nessa época, a GE veio nessa época, eram os que fomentaram. Agora, é um negócio, sempre é um negócio que puxa. Sim. Acho que hoje a gente não sabe direito o seguinte, nós hoje temos muita preocupação de dizer o seguinte, eu quero substituir o que é feito pelo Estado para que passe a ser feito pelo privado. Uhum. O que o privado está acrescentando de tecnologia, de mudança na forma, inclusive, de gestão, porque a tecnologia de gestão hoje, do conhecimento, é intangível, é a coisa mais importante que existe. Uhum. Né? Nós estamos só substituindo, nós estamos mudando a forma de fazer, por exemplo, cidades inteligentes, a iluminação pública, essa coisa que a gente fala toda. Eu acho que isso aí, eu fui presidente da CESP, que tinha geração, transmissão e distribuição. Que era a Companhia Energética de São Paulo. Companhia Energética de São Paulo. Na época ela era maior que a Petrobras, né? Porque a Petrobras também sempre teve esses picos e cavos. Né? Bom, a Florida Power e outras empresas, lá nos Estados Unidos era separada, por isso que nós imitamos, né? Separada a geração, da transmissão, da distribuição. Mas toda empresa de distribuição queria ela fazer a cidade inteligente. Né? Hoje, por exemplo, quando você fala em iluminação pública, você esquece que tem... Eu se fosse as empresas de energia, estava eu querendo fazer tudo isso que o governo quer que um outro privado faça. Porque isso é fonte de receita para a empresa de distribuição. A CPFL tentou fazer, começou a fazer cidade inteligente, que eu me lembro, a CESP não chegou a esse ponto. Né? E várias outras empresas, eu acho que tentam. Lá fora, porque isso é fonte de receita para a empresa energética que tem ações em bolsa. Sim. Outra coisa, né? Negócio de PPP é igual um negócio como outro qualquer. Negócio de PPP. Se o cara está entrando na PPP, para entrar na PPP ele quer garantia de demanda, não sei o quê, isso não se esse projeto realmente precisa de garantia de demanda, o funding não é de PPP, é de imposto. Né? Outra coisa, é um negócio como outro qualquer, se um negócio é bom, é um negócio que tem que durar 20, 30 anos, 60 anos. Se você vai pegar um negócio desse que é bom e vai pedir banco, seja BNDES, debêntures de infraestrutura que paga taxa de juro real, ora, né? Você tem que pegar, se um negócio é bom, você tem que procurar sócio. O banco entra para suprir demandas específicas, equipamento, etc. e tal, que o BNDES pode fazer, etc. e tal, porque o BNDES, muito mais do que dizem, nem o que está lá hoje está entendendo, ele opera muito mais com pequena e média empresa quando ele age nos grandes clusters econômicos, da petroquímica, etc. Porque está uma miríade de pequenas e médias empresas que produzem, ajudam a produzir o avião que voa, a petroquímica, etc. E tal. Quando você faz para o grupo econômico, para o cluster econômico, você atua muito mais em pequena e média empresa do que atuar no varejinho, que não é coisa. Então, se você tem um bom negócio, não busca banco, porque o banco vai te cobrar todo mês, você indo bem ou mal. Você tem que pegar sócio que acredita no seu negócio, com um investimento direto, nacional ou estrangeiro, ou via cotas de fundo. Porque o empresário não vê juros, pessoal. O empresário, o empreendedor, o que tem o instinto animal, não o instinto, vírgula, animal. O cara que tem o instinto próprio, ele vê retorno, que é lucro sobre resultado. Não adianta essa taxa de juros da Selic estar -1, o mundo inteiro está com taxa de juros negativa há 4, 5 anos e está faltando investimento, porque não está tendo a capacidade de retorno. Quem olha, vê retorno, quem investe, vê retorno. Bom, eu vou tentar juntar várias questões aqui, porque a gente tem pouco tempo. Uma questão que aparece aqui algumas vezes é a questão da atratividade para os investidores continuarem no país. Ou seja, o que deve ser feito para atrair investidores? E você acha que a gente conseguiria, por exemplo, o mercado brasileiro está receptivo a concessões com prazos maiores? Você falou, por exemplo, 90 anos. A gente tem receptividade para esse tipo de coisa? Se não existir, não vai ter. Se não tiver prazo maior, esse aleijamento fiscal que nós tivemos agora vai durar mais uns 20 anos para se recuperar. Então você tem que diluir prazos.
como se fazia lá atrás, dilui o prazo. Qual é o problema de diluir o prazo? Agora, você tem que ter agência. Na época não tinha agência reguladora, em tese. A agência reguladora não é só para ver se o preço sobe ou desce que no elevador. A agência reguladora é para saber se os planos de negócio, por exemplo, na área da energia, por exemplo, se fez na geração, quantos venderam, tinha que olhar as hidrovias. Quem é que está olhando as hidrovias? Ninguém olha. Né? Então, como você disse, quer dizer, você precisa de... você falou do... Desculpa, eu perdi agora um pouquinho. Do atrair investimento. Aliás, alguém fez uma pergunta até assim. Algumas inovações feitas pelo governo de São Paulo, como em concessões de rodovia e mobilidade, não exigindo mais atestado de construção ou operação para o ganhador, aumenta a possibilidade de que fundos de investimento possam ganhar contratos, isso atrai novos investidores? Olha, o que atrai o investidor é o seguinte, como eu disse, não é o juro. O juro tanto faz para ele, se o juro for acessório, porque o negócio dele não vive de juro. Quem vive de juro é o agiota, é o bancário, o banqueiro. Ele vive do negócio, da lucratividade do negócio, da tecnologia. Né? O Brasil tem uma coisa que pouca gente tem. Né? Você vê, você faz uma linha de metrô, como essa linha Lilás, por exemplo, da linha 5 do metrô, que já está em 800 mil pessoas transitando na linha e já descarregou o corredor norte-sul de ônibus. 28% do fluxo de ônibus. Então, se você tem um negócio chamado no Brasil demanda reprimida, tem demanda reprimida de saúde, de transporte, de mobilidade, de luz, de toda a infraestrutura. Né? Por quê? Porque nós tínhamos que investir por ano, no mínimo, 5% do PIB, que são quase 7 trilhões, nós tínhamos que estar investindo por ano só em infraestrutura, de Greenfield, de Brownfield, 5 vezes 7, 350 bilhões de reais por ano. Nós não estamos investindo nem no PPI, etc. E tal. Nós estamos fazendo investimentos na malha. Tem uma pergunta aqui sobre o PPI, deixa eu encontrar ela aqui, porque eu acho que, na sua visão, o PPI atual, com a proposição de contratos de parceria e medidas de desestatização, será benéfico no longo prazo? Olha, todas as iniciativas são sempre boas, etc. Se você souber para que é. É para negócio isso. Você está sem... O Brasil, por exemplo, estradas, São Paulo, das 10 estradas do Brasil, 9 são paulistas. Mas a tecnologia das estradas, do piso, etc. e tal, né? O valor agregado, né? Nas ferrovias, por exemplo, né? A ferrovia hoje ela vive de ganhos marginais, na sinalização, no peso do trem. A maior parte quando nós fizemos a estatização do setor ferroviário, e agora estamos tentando ir para outra fase, estamos discutindo se o modelo pode ou não todo mundo cobrar direito de passagem um do outro, quem precisa muito de ferrovia, como a Vale do Rio Doce, etc. e tal, pode ter, não pode ter, enfim, nós estamos discutindo isso, estamos esquecendo de fazer o seguinte, quando se simplesmente você tira do privado e põe para o público, começou a se trazer locomotivas do exterior, que quando entravam nas linhas, elas afundavam a linha, porque os dormentes não tinham sido feitos para sustentar aquilo. Ainda eram dormentes de madeira. Hoje já mudou muito isso, é evidente. A GE, depois de muitos anos, começou a fabricar locomotivas mais leves aqui no Brasil, porque locomotiva você faz lá, nos Estados Unidos, não faz na China, né? Mais na China, com Caterpillar, com etc. e tal, faz na China do que no Brasil. Você precisa entender assim, quais são os negócios da concessão. E não é o projeto de concessão, é o negócio de concessão. Aquele projeto está embutido dentro do quê? Né? É a sensível diferença, por exemplo, na área metroviária, né? Que no mundo, onde o metrô até pega dinheiro na bolsa, que é o caso do metrô de Hong Kong, quem investe é o privado, nunca foi o público. E ele quer fazer real estate, ele quer construir casa, ele quer construir shopping, ele puxa, vai para o setor governamental, eu ofereço isso aqui, te dou uma receita acessória, te dou outorgas diretas e indiretas, que permite que você faça a cobertura das gratuidades, porque velho, criança, pessoa com deficiência, tem em todo lugar. Então, é a forma de cobrir. Então, a gente tem que entender quais são os negócios da concessão. Se é um negócio bom, para durar 30, 60, é um negócio como não é para você aplicar dinheiro lá e sair. Por isso que eu gosto de fundos, mas eu acredito quando vem um operador estrangeiro, como vê, porque inclusive é bom para o balanço de pagamento, que ajuda a equilibrar o balanço de pagamento. Não precisa de
de hedge para o investimento direto. Ele vai ficar 30, 50, 60, 90 anos. E tem que expandir porque a situação fiscal dos municípios e dos estados, tchau, velho, do jeito que está aí. Então, se você diluir mais tempo, tem mais investimentos, né? Tem uma pergunta aqui interessante que sintetiza várias aqui. Qual a melhor maneira para encontrar um equilíbrio entre o liberalismo excessivo e o excesso de regulamentações? É uma pergunta de $1 milhão. A resposta é de $1 milhão. É um negócio que não existe muito no mundo, que é o bom senso, né? Tem que ter bom senso. É como se fosse uma arbitragem, né? Entre o mínimo e o máximo. Você vê, eu estava dizendo, né? A Inglaterra, quando fez redesenhou o sistema de águas, inventou um negócio chamado PLC, né? Como é que chama o PLC? Está me faltando. Private Limited Company. Que eu até uma vez escrevi um artigo dizendo que lá em cima, né? Para quem acredita, tá, lá em cima, a Margaret Thatcher encontrou Dom Pedro II, e aí estava falando e ela tirou o chapéu para ele e disse, essas PLCs que eu inventei agora, você inventou lá atrás, né? Por quê? Porque o governo dava, como se diz, pagava o reinvestimento que tinha sido feito aqui depois que as empresas investissem e distribuíssem dividendos. Porque nós já tínhamos Bolsa de Valores aqui em 1820, que a turma esqueceu, né? Então, por quê? Olha, isso que eu acho, a sabedoria dos caras, a visão dos caras. Por que só eu vou dar, então, a cláusula ouro, aquele negócio, só depois da fruição, que é igual, e só depois que a empresa que está fazendo a concessão, que está, portanto, operando a concessão, porque a concessão ou a PPP só se justifica se for um sucesso de operação, e não, o CAPEX é meio, não fim, embora todas as mandracarias que se fazem para você embutir mais CAPEX do que o OPEX, porque era quem mandava antes de virar a porta dessas empresas aí. Então, por que só depois que elas distribuíssem dividendos? Pessoal, nós estamos falando do século XIX, 49 anos do século XIX. Por quê? Porque se deu certo para o acionista, deu certo para o cara. Ótimo. A Margaret Thatcher foi lá, fez isso na Inglaterra, fizeram na França. E hoje, até os coletes, aquele briga dos coletes, ou no Chile, agora, pelo preço do metrô e preço da energia, não é que talvez o preço não esteja caro. A população está ganhando mal. Isso. Há um problema fiscal. Economia fraca não pode ter concessão ao PPP porque não tem como remunerar, né? Há os excessos, então, por exemplo, quem está na Bolsa captando dinheiro para manter as empresas de águas ou de energia lá na França e na Inglaterra, acabou caindo nessa síndrome do bônus, como várias empresas americanas, como a GE, etc. e tal, ao longo do tempo está cheio de casos aí nas finanças, economia de finanças, mostrando que às vezes o cara que está como principal CEO da empresa, ele quer maximizar o bônus dele. Sim. E aí ele sacrifica tudo, até o objeto social da empresa. Então, aliás, boa parte da crise de 2008 foi assim. Agora é o equilíbrio. Sim. E é um negócio assim, os bens objetos da concessão são bens necessários. Ninguém faz concessão da casa de pão de queijo, ou do automóvel, etc. E tal. Faz concessão do quê? De saúde, de educação, de energia, de bens que têm serviços de utilidade pública, que são, inclusive, importantes para os caras do setor empresarial privado, né? Por isso que eles queriam, às vezes, o próprio setor empresarial privado sem fala, infraestrutura, você não exporta. A empresa estatal é ineficiente, etc. Tal. Então, vamos reajustar a tarifa, porque com a tarifa reajustada paga investimento. Por que, por exemplo, hoje no Brasil, no metrô, na Sabesp, onde ainda tem empresa privada, ainda tem empresa pública, uma coisa interessante, né? Você faz uma concessão em PPP, Eletrobras, BNDES, etc. Que tem lá, né? Tá. Quando vai para trás o privado, você faz uma carrada de exigências, né? Exige as rentabilidades, etc. E tal. E não exige isso para os próprios dirigentes do setor público, né? Não tem matriz de risco para o setor público. Por que as mesmas exigências que você faz para que o privado entre no público, o público não faz para ele mesmo? O que falta fazer?
bom senso ia querer fazer. A política é escolha, né? Sim. Nós, se escolhermos caras que estão lá para escolher pela gente, e a gente escolhe mal, eles vão ajudar a escolher mal. E Né? aí, na hora do resultado... O resultado... Gente, nós temos tempo para mais duas para fechar. Eu vou fazer uma que é um pouco mais complexa e depois uma final que eu acho que abarca todas. Várias perguntas que estão aqui acabaram sendo respondidas lateralmente também. Sabendo que a TIR, que o privado vai receber, só irá ocorrer ao final do prazo de concessão. Dessa forma, ainda haveria atrativo para um parceiro privado entrar num projeto, por exemplo, que o retorno só virá no final de 90 anos? O risco de reequilíbrio contratual não seria muito elevado? Pessoal, o retorno não vai vir no final de 90 anos. O retorno vai vir durante 90 anos. Durante 90 anos. Uma concessão de 20 anos, 25 anos, é mais ou menos como você vender automóvel, como via financeira, certo? Faz um automóvel aí de 36 meses, com 12 você já pagou, cara. O resto é lucro. O que faz o cara entrar é isso, mas ele vê o seguinte: qual é o tamanho e o potencial desse mercado? Eu nunca me esqueço de um seminário que o secretário Jurandir Fernandes fez aqui de transporte metropolitano, quando eles trouxeram os franceses que tinham feito um redesenho de uma linha, ou criaram uma linha de metrô lá em Paris. Pessoal, Paris é uma coisa, Grande Paris é outra, né? Na verdade, isso é para Grande Paris, porque a Paris, por exemplo, Paris mesmo tem, por exemplo, só 120 mil lâmpadas para iluminação pública. Nós temos aqui 780, até 780 mil. Por quê? Porque a área de Paris é 10% da nossa área. Então, por exemplo, para fazer esse redesenho lá do metrô, eles tinham lá uma perspectiva que 1 milhão de pessoas iam sair de outras linhas, de outros meios de mobilidade e usar aquele metrô. E o negócio estava batendo lata lá. Aí chegaram aqui para ouvir os primeiros resultados da linha 4. Aí, de repente, um cara fala lá que já estava em 700 mil por conta do atendimento da demanda reprimida do efeito de integração dos ônibus. Aí os caras começaram a fazer sinal assim para o tradutor que não estava entendendo. O que não está entendendo? O que é esse negócio de demanda reprimida? O que é isso? O que é isso? Demanda reprimida. É que tem mais gente. Uma coisa interessante, quando a gente vê as PPPs que a gente pega, até vocês mesmo, lá vão em Londres, vê as PPPs que estão feitas. As PPPs que estão feitas em Londres e nos outros países, não é para atender demanda reprimida, cara. É para atender demanda que já existe lá. É brownfield. Os Estados Unidos, esse louco do Trump aí, pegou surrupiou a melhor ideia da Hillary, que ela não entendeu, que era pegar e criar um fundo de $1 trilhão para fazer infraestrutura nos Estados Unidos, porque a infraestrutura dos Estados Unidos, que já está pronta, brownfield, portanto, não é greenfield, ela está caindo aos pedaços. Até em Washington, em Nova York, que tudo é concessão. Isso já se vê lá. O outro preferiu arrumar o crescimento da economia americana, brigando com os chineses, esquecendo que os chineses produziam tudo que os consumidores interindustriais ou tal. Agora, no final da campanha, parece que ele vai voltar de novo. Vou criar, era a promessa de campanha do Trump, pode ir lá. Não só um fundo, como um banco para gerir o fundo. Ele ia reviver o BNDES, né? Está estatizando o crédito. Por que ninguém falou disso? É um liberal, tá? Pessoal, a infraestrutura é a base de tudo, né? Mas aquela história, ninguém vive sem infraestrutura. Agora, veja a conta interessante. Você sabe o que é $1 trilhão? $1 trilhão é 5% do PIB. De um ano do PIB americano. É quase que corroborando aquela regra dos 5% que você tem. Só que no país emergente você tem que pôr todo ano. Onde já tem um brownfield, é nas pontas, né? Então, essas coisas que nós precisamos entender. E só vamos entender isso se a gente olhar essas concessões do EPP. Claro, olha, segurança jurídica, etc. Que eu acho uma brincadeira, às vezes, você falar de segurança jurídica, porque a maior segurança jurídica que existe no país é a Constituição. Não tem outra. Os outros contratos todos são subordinados à Constituição. Sabe que ninguém respeita a Constituição? Vão subordinar algum outro? Tem advogado especializado em destratar contratos, né? Então, eu acho esquisito isso. Mas tá bom, fala na segurança jurídica, fala nos órgãos externos, mas entenda, pelo amor de Deus, olhe as concessões sob uma perspectiva histórica e olhe o negócio da concessão.
E se você vai escolher um empresário, porque todo mundo, nós mesmos, né, estamos dando palpite sobre concessão, etc. Tal, nenhum está pondo o nosso lá, né? Nós não somos investidores na concessão, só tem 2 caras que correm risco na concessão. O empresário privado e o público. Nós ficamos, faz isso, faz aquilo e tal, segurança, contrato, compliance, pô, tem aula de compliance, aula de governança, aula de corrupção, etc. E tal, tudo periférico. Para tomar decisão não fizemos nada, porque nós não entendemos direito quais são as coisas importantes para fazer concessão. Olha na perspectiva histórica. Então faz para a gente assim 2 minutos para a gente arrematar o que é preciso para a gente melhorar esse ambiente de PPPs e concessões. Sair das bobagens que nós fizemos, tipo assim, por uma deformação que se eu tiver que explicar, é mais tempo ainda. Aqui, por todas as deformidades que nós fizemos, que inclusive criaram a Lei 8666, nós criamos uma figura, por exemplo, nas concessões, onde até a derrocada, o cara que faz o CAPEX é o mesmo que faz o OPEX, ou contrata o OPEX de fora, e leva o financiamento. Porque chegou um momento aqui no Brasil, antes da lei de responsabilidade fiscal, que para fazer obra pública o empreiteiro tinha que levar a linha de financiamento. Ora, o Sodré é PhD em finanças. Você põe o risco de uma construtora, por exemplo, ela ser ao mesmo tempo capexista, opexista e financiadora, não precisava ter a Lava Jato para dizer que ia dar o que deu. Né? Então, desde 2013, como desde 2013 a curva das finanças públicas já estava caindo, os privados já estavam aqui, já tinham tomado todo o crédito possível, porque os nossos empreiteiros não têm capacidade de tal. Agora, o que precisa? De alguém que seja o comprador dessas utilidades todas. O comprador do CAPEX, o comprador do OPEX, e seja também ou o comprador ou o intermediário da parte de capital. Pode ser um investidor estrangeiro, se for investimento direto. Se for fundo, dá na mesma. Se for fundo, não, desculpa, se tiver aqui o fundo estabelecido e tal, como tem nas últimas rodovias de São Paulo, por exemplo, são fundos estrangeiros, mas que estão aqui dentro, estão correndo o risco do país. E vão correr o risco das concessões. Correr o risco das concessões por 30, 60 ou 90 anos significa que o cara se abraça na concessão. Ele vai brigar com isso, ele vai brigar com o governo, vai brigar com os fornecedores, vai brigar com o cliente, porque ele tem que viver 60 anos. Aquilo não é um negócio a mais. É um negócio para ganhar um dinheirinho aqui, para pagar um negocinho ali, etc. E tal. Então, por exemplo, não pode ter os 3. Depois, se é um bom negócio, sai de banco, sai de juros e sai de juros de debênture de infraestrutura. Já tem debênture de infraestrutura sendo renegociado, porque a taxa de juros é real, porque ninguém vai pôr debênture e cobrar taxa de juros negativa, não sendo o governo. Porque quem é que paga quem deu dinheiro para as debêntures? Então, se é um bom negócio, e se é um bom negócio feito por um operador, já tem bons operadores privados. Se hoje as 10 maiores empresas brasileiras da área da construção civil, praticamente 10 ou 9 ou 8 estão em recuperação judicial, tem várias empresas menores, mas elas não têm capacidade patrimonial para atender às réguas do BNDES ou de banco, porque o banco ele quer o dele ali, porque ele tem que... Sim. O dinheiro dele não é dele, o dinheiro do banco nunca está lá, o dinheiro é dos acionistas e tal, dos acionistas, dos correntistas, de quem põe o dinheiro lá, etc. E tal. Pô, então tem que ser um agente ou nacional ou estrangeiro que chegue e faz o seguinte: eu contrato então a melhor empresa pelo melhor preço. Não que seja parte relacionada comigo, como houve esse incesto em várias concessões. Você punha lá junto com o público, e aí você escolhia a sua empresa, aí você punha um fundo, você era uma empresa de construção, mas você criava um fundo, que ali você não era visto como construtor. Pegava o governo como sócio, como nos aeroportos. E na hora de fazer as construções, você contratava a construtora daquele mesmo fundo. É um negócio para durar 60, 90... É como se fosse o seguinte: é um negócio da minha família, é um negócio se for tratado assim... E para a minha família, só que é o seguinte: o que eu vou produzir lá não é para a minha família, para eu ficar olhando e achar que bonito aquilo. São bens e serviços de utilidade pública, tangíveis, com uma baita demanda reprimida, coisa que não tem lá os caras da OSI, lá,
Não tem coisa de demanda reprimida lá, né? Então, tem que olhar isso. E por último, não por fim, mas não por último, mas tem que mudar a lei, ou mudar o seguinte, adapta a lei, por exemplo, está sendo feita uma nova mudança das licitações e tal, para você poder trazer quem é operador e que não tem capacidade patrimonial. Se você hoje trouxer a grande operadora de trens, as grandes operadoras de aeroportos, etc. e tal, e olhar o balanço delas, nenhuma passa a noite 666. Porque o que elas têm de maior riqueza? Recebíveis por 60, 90 anos. Não é patrimônio. Tem dinheiro em bolsa, etc. e tal. Aí trava uma parcela desses recebíveis lá fora, né? E faz ela estar aqui dentro, porque ela pega e traz e faz os investimentos. Todas as empresas que participaram do primeiro surto de concessão dos 49 anos de empresa, a maior parte delas estão aqui. Era a Light, que virou Brascan, né, que hoje acho que a Brascan também já saiu. Mas a Siemens, que veio fazer cabo submarino, enquanto esperava o cabo submarino, ela virou acionista das empresas de ônibus em Salvador, né? Foi acionista. E a acionista compõe dinheiro? Não, ela pôs a coisa mais importante que dinheiro. Ela pôs equipamento. Equipamento é dinheiro. A turma esqueceu que equipamento é dinheiro. Então, sabe, esse é o funding. Essas são as coisas que precisam ser vistas. Desculpa, gente, é que a gente vai se... O assunto é empolgante, como vocês viram. Queria agradecer muito. Para vocês que estão chegando agora na turma 4, esse é o nível de debate que a gente vai fazer. Por isso que é importante... Assistam às aulas, enfim, muito obrigado pelas perguntas, gente, muito boa noite a todo mundo, muito obrigado pelo ambiente que a gente criou aqui de conversa, muito obrigado mais uma vez ao Saulo por essa aula vasta sobre as PPPs e concessões, muito boa noite e continuem com a gente aí no curso. Um abraço.